E por falar em Palmeiras, meu caro Danilo Lavieri, o Palmeiras está ali com 47 pontos. Quando você olha a tabela, você olha o Botafogo dando uma rateada. Se o Palmeiras não tivesse dando mole em algumas rodadinhas para trás, a gente podia estar falando que o Palmeiras estava na briga também. O Palmeiras voltou a vencer contra o Coritiba, deu uma acalmada na situação, embora tenha uma reunião tensa hoje lá, e tem o São Paulo quarta-feira, né? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez um prazer participar aqui com vocês. O Palmeiras deu muitas rateadas, né, Tirani? Não foi uma ou outra, né? E jogou um bom tempo mal, muito mal. Mesmo ontem contra o Curitiba, o Palmeiras começou tomando uma pressão. Assim, o time nitidamente inseguro. O Abel Ferreira mudou a formação, jogou no 3-5-2 de verdade, não com aquele 3-5-2 com o Luan mais de volante, jogou com 3 zagueiros mesmo. Colocou o Kevin no banco, o Endrick estava suspenso, enfim. E aí Palmeiras, pelos 15 primeiros minutos ali, tomou um sufoco do Curitiba. Inclusive tomou um gol que depois foi anulado no VAR por um impedimento, que até poderia ter sido visto dentro de campo, não foi um impedimento com pouca coisa não. Mas nesse comecinho, o Curitiba, que é o time aí virtualmente rebaixado, deu uma pressão que, assim, assustou. Mas depois o Palmeiras conseguiu achar o golzinho de novo ali com bola parada. Fazia tempo que o Palmeiras não fazia gol de bola parada. E achou o segundo gol aos 48 ali nos acréscimos com o Piquerez. Então venceu. É uma vitória do alívio, mas não foi uma vitória com show de bola, com organização e tal. Não sofreu tanto, mas também é o Curitiba, que é o time que está praticamente rebaixado e que não está oferecendo tanto perigo assim. Um ou outro jogo que o Curitiba consegue assustar, mas em geral é um time que vai ser batido. Então, lógico, né? Você falou, se o Palmeiras não tivesse rateado, o Palmeiras rateou muitos jogos aí, muitos. Mas no caminho da Libertadores, enquanto poupou alguns jogadores, contra o Santos mesmo agora, depois da eliminação, o Palmeiras teve chance de sair na frente, acabou tomando a virada, e dias depois o Santos está tomando 7-1 do Internacional. Então, a gente vê, o Palmeiras perdeu pontos para times que pouca gente perdeu. Então, não tem mesmo condições, não fez por merecer estar na disputa do título, embora o auxiliar do Abel disse, não, é só ganhar todas que a gente está na disputa do título. A questão é ganhar todas jogando esse futebol que o Palmeiras está jogando, é impossível. Não tem como a gente ver o Palmeiras ganhar todos os jogos com esse futebol. E como você bem falou, o Palmeiras tem o jogo na quarta-feira contra o São Paulo, e aí pelo menos essa vitória dá um alívio, dá aquela comemoração dos jogadores que eles fazem assim, ó, o sai zica, né, que eles põem a mão da cabeça para baixo assim, tipo sai zica, porque o Palmeiras estava há um mês e pouco sem ganhar, há mais de 2 meses sem fazer 2 gols no mesmo jogo, estava numa fase muito ruim. Mais uma vez, não que tenha jogado bem contra o Curitiba, embora o jogo tenha sido no Couto Pereira. Mas o importante ontem, chega um momento que o time enfrenta, que o importante era ganhar, de qualquer jeito, como diriam os jogadores, o ditado dos jogadores ali, o chavão não, nem que fosse 0,5-0. Ontem tinha que ganhar de qualquer jeito para tirar essa pressão e para poder chegar contra o São Paulo mais calmo. Mas como você também bem reparou, hoje, dia D para Leila Pereira entender o tamanho da crise que ela vai enfrentar politicamente falando, né? Ela já sabe os protestos da torcida, protestos de conselheiro, consulados. Hoje ela vai enfrentar o Conselho Deliberativo. A pauta não tem tanta coisa marcada, é mais entrega de mérito e tudo mais, mas vários opositores já se inscreveram para falar. E a expectativa agora é se o Palmeiras vai ser democrático, se o Palmeiras vai dar o direito à sua oposição de se pronunciar, coisa que tem tolhido ultimamente, né? Ultimamente a gente vai olhar os conselheiros que se manifestaram contra perder o benefício, os consulados foram cortados. Então a expectativa é se ela vai dar se o presidente do conselho vai dar o direito à oposição. E no meio disso tudo, claro, vai ter protesto. A Mancha Verde já convocou, outros grupos políticos do Palmeiras convocaram também protesto na frente do estádio hoje, às 6 horas da tarde. Então vamos ver qual vai ser o tamanho dessa bronca que a Leila vai enfrentar hoje internamente lá no Palmeiras. Rapaz, e aí, Arnaldo, aí tem o São Paulo, quarta-feira. São Paulo ganhou bem, hein? 3-0 contra o Grêmio. Tudo bem, o Grêmio não tá jogando nada, né? De fato, um dos piores times nesse momento do campeonato. Mas São Paulo fez um bom jogo e o Rames, que muita gente falava que esse aí não vai dar nada, ex-jogador, deu um jogo, foi um dos melhores em campo, se não o melhor. Tá mutado até, Mauro. Mauro tá Ele até, até o perdeu a Arnaldo tá até voz. mutado.
Ele deu uma São voz. Paulo no Morumbi é uma coisa, São Paulo fora do Morumbi é outra coisa. Não Isso sei. é verdade. Né? Tem sido assim, digamos, o ano todo. Na verdade, né, sobre a atuação do sábado, foi de fato o esquema para que a seleção da Colômbia fez para abrigar o Rames como titular, igualzinho. Dorival se inspirou na seleção da Colômbia e que colocava o Borré e o Luiz Dias de pontas, digamos assim, e o Rames como falso centroavante, e o Dorival fez isso com o Lucas e David para colocar o Rames em boas condições. Ele fez um bom jogo e o São Paulo venceu bem, como vem fazendo na sua casa, só que fora de casa é um dos piores times do campeonato. O jogo é no Allianz Parque. Poderia ter outra situação, né? Poderiam estar mais pressionados os dois. O São Paulo mais próximo da zona de rebaixamento e o Palmeiras ainda no jejum de vitórias. Mas as vitórias no final de semana deram uma aliviada nos dois casos, digamos assim, né? Acho que vai ser um jogo que os dois não têm mais grandes pretensões no campeonato, vale pela rivalidade. São Paulo tem um grande desfalque, Pablo Maia suspenso, talvez o melhor jogador do time no Campeonato Brasileiro, e fez um golaço no jogo do Grêmio. E aí vai ser uma volta ali, né? Depois do duelo dos dois na Copa do Brasil, que o São Paulo eliminou o Palmeiras. E a volta do Abel ao banco, né? O Abel estava suspenso. Então é um jogo que tem mais assim, a peculiaridade dos confrontos diretos, dos últimos, têm sido muito acirrados que propriamente as preocupações no campeonato de um lado ou de outro. No lado do São Paulo, o Dorival vai fazendo nas últimas partidas dessa temporada alguns testes no time, mudando algumas situações táticas, tentando encaixar alguns jogadores, experimentando outras situações. É um pouco ainda de 2023, mas com um olhar para 2024. Né? E o São Paulo contra o Grêmio foi uma das melhores versões do São Paulo desse Brasileirão, que se repetiu algumas vezes essa versão no Morumbi, mas nunca aconteceu fora do Morumbi nesse campeonato. As próximas duas partidas do São Paulo no campeonato são essa contra o Palmeiras no Allianz, onde costuma ser muito complicado, e mais ainda no final de semana contra o Atlético Paranaense, que vem muito bem na Arena da Baixada. Se não tivesse vencido o Grêmio, a conversa aqui seria outra. Mas como venceu o Grêmio, acho que esses dois jogos aí, o Dorival pode até continuar nessa sua toada de experimentos, de testes. A zona de rebaixamento ficou mais longe, 8 pontos de novo, chegaram a ser 5 pontos, agora 8 pontos de novo ao final dessa rodada. Nossa enquete tá assim, hein? Muito equilibrada hoje, hein? É sinal de que é muito bem bolada. O que tem mais chance de acontecer? Bragantino ser campeão, 15%. Flamengo ser campeão, 27%. Fluminense fora da Libertadores, 22%. Corinthians cair, 36%. Nos deem likes. O Juca vai falar quantos likes nós queremos hoje, mas também vai falar, porque o Arnaldo falou, se o São Paulo não vence o Grêmio, a conversa hoje pelos lados do Morumbi seria outra, que é mais ou menos a conversa que provavelmente estamos tendo, está acontecendo lá pelos lados de Itaquera, o Juca, porque empatou com o América e comemorou, viu o Mano sorridente ali, porque fez o gol na última bola. Rolou um. Teve gente maldosa falando que teve acréscimo até empatar e tudo mais. Que ia perder do América, hein? Imagina, time grande não cai, rapaz. Você está brincando que vai cair o Corinthians? Com essa administração que tem aí, magnífica, do William Monteiro, time que acaba de ser tetracampeão da Libertadores, e vocês não falam nada, só ampassando na abertura do programa, né? E quero deixar claro para, principalmente, a grande torcida palmeirense, que reclama de um possível pênalti que teria sido cometido. Isso, é verdade. No fim do jogo. Na verdade, ela fez o pênalti. Só que a jogadora do Palmeiras estava impedida. Estava em posição de impedimento, que foi o que foi marcado, mas a Conmebol é tão competente que na transmissão não deixou isto claro.
ela mete o braço na bola num lance em que o atacante do Palmeiras está em impedimento. E isto o VAR constatou, só que a transmissão não revelou, não mostrou. Então não tem o que reclamar, não. As brabas resistiram com 10. E mais do que isso, mais importante até do que o título do Tetra, foi que essas meninas merecem todos os títulos, pela coragem que tiveram no episódio do Cuca. Quanto ao time do Corinthians, eu acho que a sorte do Corinthians esse ano é que tem gente pior do que o Corinthians. Né? Embora o Goiás esteja querendo reagir. O Vasco já reagiu, que, aliás, é a segunda constatação que eu faço do clássico das multidões. O Flamengo tem uma fresta e o Vasco não cai, porque o Vasco está jogando bem, independentemente do resultado do jogo ter sido frustrante. Mas está jogando. O Vasco jogando contra os jogos que tem pela frente, como jogou ontem e como vem jogando, como jogou contra o Fortaleza, o Vasco não cai. Está nesse momento em pior situação que o Corinthians, 3 pontos atrás. Mas está jogando muito mais do que o Corinthians, o que, aliás, é fácil acontecer. Lembremos, nosso Mano Menezes não ganhou nenhuma até agora. Já tem gente pedindo a volta de Luxemburgo. Quando o Luxemburgo saiu, o Corinthians estava em 10º lugar, agora está em 15º. Veja você que situação é essa do Corinthians. Agora, quem é o responsável por isso tudo? O responsável por isso tudo é um só. O senhor Duílio Monteiro Alves, o Pamonha, né? Que contratou Matheus Bidu, né? Que investiu uma montanha de dinheiro em ex-jogadores em atividade. E o Corinthians está nessa situação angustiante que está, agravado pelo fato de ser a camisa pesada. Aquela situação que você entra no lamaçal e a âncora, e o Corinthians tem uma âncora até no distintivo, puxa para baixo. E você tem que sair puxando o próprio cabelo. É difícil. Quarta-feira, Cuiabá. Cuiabá. Que seria um jogo de 6 pontos. Já nem é tanto para o Cuiabá. Nem é tanto, embora tenha perdido 2 pontos em casa com o Goiás no clássico do Brasil Central. Mas Cuiabá e Corinthians, o Cuiabá é favorito. A coisa que mais me chamou a atenção ontem foi exatamente o sorriso do Mano na hora em que o Juliano empata o jogo. Parecia que o Corinthians havia vencido a partida. O Corinthians saiu feito leão, teve 2 chances de gol antes dos 5 minutos e acabou o jogo como hiena. Como hiena. Tá rindo do quê? Tá rindo do quê? Empatou com o lanterna do campeonato em casa, com 38 mil torcedores. Então, a situação do Corinthians, eu diria para você que só tem uma qualificação, é desesperadora. É desesperadora. Há um cheiro de 2007 no ar. O Corinthians tem time para isso? Para cair? Se você puser no papel, aparentemente não, mas só no papel. E está muito óbvio, e isso também não é a primeira vez que acontece na história do futebol, que os bons garotos do Corinthians sentem numa hora dessa. O Moscardo sentiu, o Pedro sentiu, porque eles olham para aquela situação e são eles os salvadores da pátria? Não, não são. Não são. Acho que a melhor simbologia é essa, é você olhar para a lateral do Corinthians e ver Matheus Bidu. Aquilo dá a medida de a quantas anda o Corinthians. O Fábio Santos, em fim de carreira e com uma perna só, é melhor do que o Matheus Bidu. Só que não aguenta jogar 2 tempos ou 2 jogos seguidos jogando 2 tempos. Então, é uma situação muito delicada, sim, a situação do Corinthians. Ontem não tinha como não fazer os 3 pontos. Nem por isso estaria salvo. Mas, empatando, entra numa situação desesperadora, sem dúvida alguma. Na próxima rodada pode entrar na zona de rebaixamento, né? Na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados.
Qual?